Boa noite. Vamos fazer uma pequena partilha hoje sobre a vida do São João Paulo II, que completaria hoje o seu centenário. Né? Hoje comemoramos o centenário. Cássio, meu amigo, tudo bem? Padre Sidney, redentorista, que está aqui conosco também. Esperando o professor Leira chegar. Boa noite. Boa noite. Meu amigo, desculpa os poucos minutos de atraso, mas terminei a aula agora, os alunos ficaram com alguns comentários, tive que responder aos alunos primeiro. Sem problema. Eu tenho essa mesma estátua, mas eu vi que você tinha, eu disse eu vou levar de quando ele era beato. Essa daqui eu Tá comprei na, certo. essa daqui eu comprei na beatificação dele. É tanto que ainda Então, Lira, aparece, ó, só o busto, né? Papa João Paulo II. Na beatificação não houve assim uma grande propagação de imagens, não. A gente sentia isso. Acho que o mundo ainda estava se preparando, né, para a santidade dele. Embora que fontes digam que o Papa Bento queria canonizar direto, né? Sem passar pelo processo da beatificação? É, existe poucos papas. O Papa Francisco tem usado isso. Ele usou para beatificar o Padre Anchieta, usou para beatificar os mártires de Cunha I e muitos outros processos. É a canonização por decreto. E São João Paulo II queria fazer isso com Santa Teresa de Calcutá, mas aí o Colégio dos Cardeais não aceitou. No caso de João Paulo II, o Colégio dos Cardeais até assim ficou meio balançado, mas isso é conversa de bastidores da Santa Sé, não há assim um documento que prove isso não. E é bonito, né? Hoje a gente se alegra muito. Eu acho que eu percebi muito isso. Muitas pessoas postaram fotos hoje de João Paulo II, os momentos Sim, de partilha, né? Porque São João Paulo, ele é muito atual, ele fala muito aos nossos corações. E eu digo assim, que desde criança, sabe? Quando o João Paulo aparecia na televisão, eu corria para a televisão. Eu me vejo hoje católico, fruto da vida de João Paulo II, né? E ele ele é nós um paramos para é o, ver as suas palavras, o quanto elas nos tocam, né? ele é o nosso Papa, né? O Papa da nossa geração e nosso santo também, né? Foi um santo que viveu e morreu no início desse século e foi canonizado no mesmo século. É uma certa raridade. Claro, temos aí a nossa Santa Dulce dos Pobres, né? Que, embora que beatificada antes, mas canonizada nesse século, há uma proximidade. Mas igual a João Paulo II, a santidade dele era nítida, né? Não precisava a gente de dizer muita coisa, não. Ele é santo. E vamos entrar um pouquinho assim na história de João Paulo II, Lira. Vai. É bonito quando a gente para meditar a história de vida de João Paulo II enquanto jovem, enquanto católico, enquanto cristão, e o quanto ele sofreu, né? Nas experiências da guerra, nas experiências da morte da mãe, depois na morte do irmão, né? Na morte do pai também. Essas duas mortes últimas, né, em consequência da guerra, indiretamente, né? Há um nexo com a guerra, principalmente o pai dele, né, que eles se refugiam, eles fogem de Wadowice para Cracóvia e, enfim, foi um momento muito doloroso para a vida dele e assim marca profundamente. Tem uma das reflexões dele, naquele livro de poemas, que depois até o padre Fábio gravou os poemas dele, mas o padre não gravou esse, que ele diz, o título é Só, que ele diz que ficou só no mundo, porque perdeu a mãe, o irmão, o pai, ficou só ele, né? E assim, a gente vê o campo da dor, né? Porque João Paulo ele foi perpassado pela dor, a dor da perda, a dor de abraçar a cruz, de perceber que, como eu costumo dizer e a gente costuma ouvir, a cruz, quando se abraça, ela se torna um leito. Né? E João Paulo ele tem essa experiência com a cruz muito cedo. Né? E o processo de conversão, vamos dizer assim, porque desde cedo se vê católico, mas assim, é a noite especial que eu gosto de perceber, é aquela noite onde São João Paulo, enquanto jovem, ele encontra o livro de São João da Cruz, né? A noite escura, né, de São João da Cruz, e que acaba sendo
a noite clara para ele, né? Mas ele estava fadado a ser santo. Deus escolhe e não tem jeito, não. Ninguém consegue fugir da santidade. A gente percebe isso no Francisco de Assis, por exemplo, no Santo Antônio, e em muitos outros. Nenhum deles conseguiram fugir da santidade. A santidade era reservada para eles. Eles estavam, consequentemente, aptos a serem santos. João Paulo II foi extraordinário. O cara era poeta, era ator, teve uma namorada, teve uma vida de jovem normal, viveu as aventuras dos jovens poloneses na sua época. Um dia se converte, entre aspas, não é uma conversão plena. Um dia ele admite que o caminho dele era da santidade, e era da vida religiosa, do sacerdócio, e ele decide ser padre. Quando ele decide ser padre, aí vai começando toda aquela trajetória de perfeição que ele viveu. O Carol, né? Carol Wojtyla, lá E, de... e é bonito, assim, uma coisa, eu sou fã das peças de João Paulo II. Eu acho que eu parei para estudar muito, assim, já fiz várias pesquisas, sabe, Lira, sobre o ator João Paulo II. E eu gosto muito da arte, né? Eu fiz o julgamento de Lampião agora, estou organizando o julgamento do João Grilo, e eu sigo muito na perspectiva, enquanto professor, e também tentar trazer esse aspecto da arte para o direito, da arte como um todo. Eu vejo João Paulo artista. Eu gosto, eu fiz um torneio também, chamado Torneio João Paulo II de Futsal, porque João Paulo II ele foi goleiro, né? Então eu trouxe o aspecto de João Paulo nos esportes, né? E aí por isso eu mandei cunhar umas medalhas, né, com a foto, com a imagem de João Paulo II. São João, na época ainda não era beato. Foi comemorando inclusive a beatificação, a gente fez esse torneio de futsal. E organizamos também, e percebo muito esse aspecto da arte. Tem uma peça que São João Paulo II fez, que foi a questão do enlace, a loja dos ourives. Não sei se você Sim. teve acesso à peça. Vi sim. Aliás, enquanto você vai para a peça, eu vou para a poesia, porque a poesia dele é sublime. Até a Livraria Vaticana, há uns, sei lá, 10 anos, eu não me lembro. Há algum tempo a Livraria Vaticana lançou a poesia dele, que ficou muito bonita, por sinal. Eu tenho esse livro. Hoje eu revirei minhas coisas aqui atrás de 3.001 Casa, né? Com a morte da Matusaíla, eu vou trazer as coisas que eu tenho lá para Guaraciaba e para Sobral, e Fortaleza agora vai ser só ponto de pouso mesmo. Mas, enfim, eu não encontrei. Mas, por exemplo, logo que termina-se o processo de beatificação e ocorre a beatificação dele, quando a beatificação está anunciada, para mim, um dos melhores. Eu morava na Argentina na época, e um dos melhores livros que eu li sobre ele, até procurei, eu tenho aqui uma resenha dele que eu fiz na época, Porque é Santo. O título é em espanhol, o verdadeiro Juan Pablo, o verdadeiro Juan Pablo, vamos dizer em português, o verdadeiro João Paulo II, por o postulador da causa de sua beatificação, que é o Monsenhor Slavomir Oder, e com a participação do Savério Gaeta, Gaeta, aliás, que era um jornalista vaticanense. E esse livro, ele me abriu assim um outro leque do João Paulo II. Não sei se você já leu, tem uma tradução Não. brasileira. Eu não sei qual é o título da tradução brasileira, mas eu acho que é só Santo. Eu não tenho certeza. Mas nesse livro, por exemplo, você vê João Paulo II como gente, igual a nós. É a partir dos relatos do processo. As pessoas que conviveram com ele, as pessoas que... Tem um relato de um colega de seminário que diz que ele era tão estudioso, ele era tão dedicado, que um dia um colega passou e ele estava com a porta trancada e colocaram na parede, na porta. Aqui mora um futuro santo. Aí o padre, o Monsenhor Slavomir pergunta por que ele colocou aquela placa, e ele disse porque ele reproduzia o aspecto de santidade no nosso meio de seminaristas. Ele era diferente de nós.
E depois tem um fato interessante nesse livro também, que eu tô lembrando assim, pontos soltos, Eu tenho porque espontaneamente, é conversando. o que a memória guardou. Parece-me que ele apresentou uma pequena inflamação na pele e as irmãs que cuidavam dele perceberam sinais de sangue numa roupa dele. Aí a irmã foi lá e falou com ele: Santo Padre, eu estou muito preocupado com Vossa Santidade. Ele, por quê? Porque eu vi. Aí ela explicou para ele o que tinha visto os sinais de sangue na roupa dele. Ele disse: eu também ando muito preocupado com minha santidade. Ou seja, ele não se preocupou com o aspecto de saúde, né? E não foi assim um aspecto de humor. Tem um outro livro muito interessante, esse é mais novo, de 2013, é do Lino Zani. O Lino Zani, ele é um professor de esqui. Eles têm uma plataforma de esqui lá na Itália. Conhece esse livro do Não, Zani? O não, nome é Santo e Homem, o Papa João Paulo II. não. Ele escreve esse livro antes de Porque existe beatificação. uma vastíssima biografia, eu diria, né? Uma vastíssima Sim. bibliografia de João Paulo II. Muitas biografias foram Essas, escritas. essas bibliografias que eu estou citando, elas não são as bibliografias frequentes. Você não encontra na Paulo, na Paulina, na Vozes. São livros que, para traduzir para o português, demorou. Eu te confesso que ainda hoje eu não sei se esse que eu estou falando da Espanha tem em português. Eu Tradução. confesso. Eu não sei, mas eu vou procurar. Até procurei aqui enquanto começava, ver se encontrava, mas não encontrei. Agora, esse do Lino é muito interessante porque ele diz que o ano é 1984. Ele estava lá na estação de esqui dele, da família dele, onde tinha uma pousada da família, e chegam dois padres dizendo, perguntando como era para alugar uns 2 quartos, ou se era possível reservar mais. Ele disse, não, eu posso reservar 3 quartos e dá certo. Aí quando deu 3 dias antes dos hóspedes virem, foi o pessoal da Polícia Federal italiana. Ele tomou um susto. Por que a Polícia Federal aqui? É porque o presidente da República Italiana e o Papa se hospedarão aqui. E o Lino disse que não acreditou. Aí, então, eles se hospedaram lá, o então presidente, que eu não estou me recordando o nome dele na época, era muito amigo de João Paulo II. Ah, o Sandro Pertini, era Aqui. muito amigo de São João Paulo II. Os políticos eram diferentes, né? É, Então, é, então eles chegam lá e vão esquiar. E nesse esqui, o João Paulo II um dia sai só com o Zani e com o Monsenhor Stanislau, o secretário particular dele. Eles saem os três e o Papa vê uma cruz de longe. Aí ele disse que ele se ajoelhou, o Papa, e ele disse que foi a coisa mais incrível que ele viu na vida. O interessante é que não é um teólogo dizendo, é uma pessoa do povo. Ele diz que silenciou tudo, parecia assim que o tempo tinha parado, e ele ficou rezando, e o secretário dele disse, calma, é assim mesmo. Aí ele entrou numa espécie de transe. Quando ele volta, ele chora muito, o Papa. Quando ele vai chorando no caminho. E o padre que o acompanha, o bispo, né? Então, hoje é cardeal, aposentado, já resignado, uhum. o acompanha, não comentam nada. Depois, São João Paulo II revela que aquela era a cresta croce, a cruz que está no milagre do segredo de Fátima. De Fátima. Ou seja, ele relata o segredo, ele coloca fotos do segredo, e que São João Paulo II diz para a família toda que ali encontrou, porque ele relata que aquela cruz é da Segunda Guerra Mundial, e que todo aquele povoado ali deixou de existir por conta Desse grande mal. dessa do ataque nazista mesmo. Deixou de existir todo o povoado. Então você vê que é uma situação diferenciada. Não é um teólogo comentando.
é uma pessoa comum. E o Zandi depois é recebido pelo Papa, com a família toda no Vaticano, e ele volta mais algumas vezes. E esse pessoal fica como gente da família. Outra coisa que gerou um maior do Huawei, eu acho que você lembra, quando a doutora Wanda divulgou que tinha cartas dele para ela. Eu conheço. Esse livro é fenomenal. Ele assina todas as cartas como irmão, né? E quando ela revela que tinha essas cartas aí, que não tem nada demais, são cartas de irmão mesmo, de afeto, houve aquela polêmica que, inclusive, demorou um pouco a canonização de São João Paulo II por isso, por conta dessas Um cartas. fato que eu acho muito bonito é que muitos diziam, né, de um envolvimento afetivo, Afetivo. né, numa perspectiva de amor mesmo, no caso aqui conjugal, e na verdade isso foi, inclusive, segundo o que consta, uma das causas mais alegadas pelo advogado Diaboli no processo de canonização de São João Paulo, né? Assim, que não existe mais com esse termo, é o promotor, né? Graças a Deus Uhum. acabaram com esse termo. O Ainda bem, Código né? de 1900 o Código de 1983 deixou o cabo sem advogado. Então é o promotor de justiça. Mas o promotor, como diz o seu amigo João Grilo, né? O diabo é uma mistura disso tudo, né? Com todo respeito. Eu ouvi Os o dia meus desse amigos, você falando. tenho grandes amigos promotores que tenho grande Também. apreço. Você também, imagina. Lógico, é da nossa raça, né? É da nossa raça. Mas então, o promotor é o encarregado de averiguar esses fatos da vida do santo. E no caso de São João Paulo II, só o que pesava era isso. Mas quando se revela as cartas, pelo contrário, foi mais bonito. E você sabe que a doutora Wanda é miraculada do Padre Pio, né? Padre Pio. Então Sabe? era nisso que eu queria entrar. É É muito porque bonito quando a gente vê a vida de João Paulo II não, predestinada. E o sim, milagre, eu diria, na vivência de mas Padre Pio, né? mas vê aí o que ele faz o que o Padre Pio faz com ele. Primeiro, ele queria conhecer o Padre Pio. E ele vai, e o Padre Pio diz para os auxiliares, as pessoas que estavam lá e o padre que o auxiliava diz: esperem que eu tenho que receber o Papa. O Papa? Mas o Papa não está aí o padre polaco. Eu vou receber o Papa. E quando João Paulo II entra na cela dele, ele o trata como sua santidade. São João Paulo II ficou super confuso com esse tratamento, e vários biógrafos do Padre Pio fazem referência a isso. E um outro momento é quando a doutora Wanda tem uma tuberculose, que naquele tempo era incurável, era mal de morte mesmo, diferente de hoje. É por isso que eu acredito que vai aparecer uma solução para essa pandemia, que já apareceu para tantos outros casos e vai aparecer para esse também. Ah, sim. Deus vai inspirar a todos os cientistas para que eles façam essa vacina o mais breve possível. Aí, então, ele escreve ao Padre Pio, dizendo o fato e pedindo que o Padre Pio reze por ela. Quando o marido da doutora Wanda liga para dizer que ela está curada, ele está recebendo uma carta. E ele abre a carta, era o Padre Pio, já deu certo. Belo, né? Porque, assim, para as pessoas que tem algumas pessoas aqui com a gente, também vai ficar disponível. Wanda, ela estava com essa tuberculose muito grave, né? E, no caso, João Paulo Estado II, ele forte, né? esteve no encontro com o Padre Pio, e Padre Pio já escreve essa carta afirmando que ela está curada. Então, ela é miraculada de Padre Pio, né? Mas a partir dessa visão profética de Padre Pio, Mas eu acho, veja né? bem, Que já vê João Paulo também como santo, como santo veja bem. padre. Veja bem, não é bem que ela não foi a miraculada principal para a beatificação e canonização. É tanto que o Papa era testemunha no processo como cardeal. Aí, então, quando o Papa entra, esse testemunho tem que sair do processo. Porque ele é suspeito, ele vai conduzir o processo, ele é o juiz do processo e vai ter um testemunho dele. Ah, não sabia, Lira. Então, o O processo Papa foi considerado, João Paulo II foi considerado suspeito no processo. Né? Não, No não, termo, não. Não é bem assim. Não é bem uma suspeição. Existiam outros milagres, porque normalmente a causa de não, mas beatificação no caso Wanda seria uma suspeição. seria se fosse levado à frente.
porque ele era o autor do processo, mas ele queria testemunhar também no processo. É porque o santo conhece outro, né? A quantidade de santos que São João Paulo É bonito II, isso. a quantidade de santos que São João Paulo II canonizou é assim, não há como. Toda a história da igreja não canonizou tanto, não beatificou tanto quanto ele. E ele, por quê? Eu entendo perfeitamente, eu estudo isso. É claro que estou muito longe da santidade, ressalto sempre isso. Eu sou um pecador, mais pecador do que muitos pecadores que eu conheço. E eu sei, a questão da santidade, ela atrai a gente. Eu me jogo daqui para São Paulo, vou daqui para o Rio de Janeiro, vou daqui para outro estado, atrás desses fenômenos que eu admiro muito. E quando a gente chega lá, a gente descobre coisas maravilhosas. E os santos são maravilhosos, os testemunhos deles, a vivência deles, o modo como eles enxergam. Agora, um santo conheceria o outro? É uma coisa que eu não sei dizer. Eu já convivi com pessoas santas. Tenho, assim, eu sou vice-postulador do Padre Arnóbio e do Monsenhor Valdir. E tem umas outras causas aí que de vez em quando querem que a gente entre, mas eu só entro quando eu tenho alguma relação Acredita. próxima com o candidato. Mas a gente fica pensando, será que os santos se reconheciam entre si? Por exemplo, vai tocar um santo aí do teu interesse. Nós temos três sobralenses que foram contemporâneos. O nosso Dom Expedito Lopes, que é o primeiro que começa. Pesqueira. Pois é, Dom Expedito Lopes. Depois do Dom Expedito Lopes vem o Dom Expedito é de Garanhuns. Foi morto em Garanhuns. Ele foi de Pesqueira também? Não, não, salvo engano, sim, não. Não, Não, acho que não. Garanhuns mesmo. Garanhuns. É, Garanhuns. Expedito Lopes foi o vice Garanhuns. O Padre Arnóbio e o Monsenhor Valdir. São três santos sobralenses. O que ocorre? Me perdoe aí os colegas canonistas por eu tê-los chamados de santos, mas para mim eles são santos. Na biografia do Monsenhor Valdir, a gente encontra um relato que, aliás, na biografia do Monsenhor Arnóbio, a gente encontra um relato que o menino Arnóbio, Joaquim Arnóbio, saía todos os dias de casa, não ia jogar bola, nem ia brincar com os irmãos. Aí então ficou todo mundo muito confuso, o pai e a mãe. Ele disse, segue o Joaquim para ver onde ele vai. Ele encontrava o Expedito, que é o Dom Expedito Lopes. Os dois iam para a igreja receber aulas para ser coroinhas. E não disseram em casa. E mais, o Monsenhor Valdir é primo do Dom Expedito. Ou seja, três santos de uma mesma geração e que possuíam relação. Agora você imagine João Paulo II. A quantidade de santos, o jeito que ele pegava, a ternura que ele abraçava a Santa Teresa de Calcutá, ele já Para havia mim, ameaçado. os encontros de São João Paulo II com Santa Madre Teresa de Calcutá e com Santa Dulce, né? O Sim. nosso anjo bom da Bahia. Eu acho, né, esses encontros fascinantes com Madre É, Teresa, com a irmã Dulce, que nos tocam, né? tem uma imagem dele também com São Paulo VI, dos dois dando uma bênção ao mesmo tempo. Eu acho aquela imagem de uma beleza. E o João Paulo I tem uma foto dele beijando a mão de João Paulo I. E João Paulo I deu de presente para ele o terço que a mãe dele havia dado para ele. Então, parece que João Paulo I percebia que aquele seria o seu sucessor. Mas, Anderson, eu Tem lhe uma volto. foto, inclusive, que me toca. É assim, eu acho muito bela aquela foto, porque o olhar de João Paulo, ele olhando bem no olhar mesmo de João Paulo I, olhando para João Paulo II, né? E eles, o olhar deles, assim, João Paulo I faz questão de focar o olhar, né? Bem direcionado no olhar de João Paulo II. É uma coisa extraordinária. Não dá para a gente explicar assim. Hoje a gente vê o centenário dele, né? Estamos celebrando 100 anos de São João Paulo II.
E eu costumo dizer que ele é o Papa de Fátima, né? Porque ele nasce 3 anos depois da aparição, poucos dias depois do terceiro ano da aparição. O pai é, é, vive os dias da Primeira Guerra como oficial do exército polaco. Depois, ele sofre todas as consequências da Segunda Guerra. Vem o segredo, o terceiro segredo está intimamente relacionado com o Papa, não tem dúvida quanto Não a tem isso, e dúvida. quanto ao atentado, já foi decifrado isso. De vez em quando aparece alguém dizendo que não é, mas isso não tem fundamento. Depois, se não bastasse tudo isso, o autor do atentado era russo, e foi a pedido do governo russo. Isso tá provado já, embora que Claríssimo. alguém Foi diga que deixado o não, mas dinheiro no aeroporto de Frankfurt, inclusive, é, é. tudo Aí orquestrado. você vê, aí o que é que Nossa Senhora de Fátima disse? Que o meu coração não fará, mas eu quero que consagre a Rússia ao meu coração. Ou seja, é uma relação direta com o Como João Papa. Paulo. O Papa Pio XII, né, teria tido uma visão de Nossa Senhora de Fátima no Vaticano. Nenhum biógrafo assim abalizado comenta esse assunto, mas tem inclusive gravuras e tudo mais a esse respeito. E ele foi chamado durante algum tempo o Papa de Fátima. Mas ele, o Papa de Fátima, para mim, foi São João Paulo II. Quantas vezes ele foi? O Arnaldo está me perguntando se a Rússia foi consagrada. Sim, João Paulo II consagrou a Rússia ao coração imaculado de Maria, ele consagrou o mundo. Agora, a irmã Lúcia dizia que as consagrações que tinham acontecido antes de São João Paulo II não satisfaziam ao que Nossa Senhora tinha pedido. Quando ele fez, ela foi consultada, está nas memórias dela, e ela diz que a consagração que São João Paulo II fez do mundo, e em especial da Rússia, ao Imaculado Coração de Maria, foi plenamente aceita nos modos que Nossa Senhora desejava. Meu irmão, vai perguntando aí, que eu falo Não, demais. Lira, só para fazer um adendo, né? A gente vai entrar um pouquinho, eu tinha pensado. Mas como eu estava falando do aspecto da arte, né? E dos teatros, eu foquei muito. Você acredita Sim. que eu peguei todas as peças que João Paulo escreveu, eu estudei essas peças, e eu fiquei muito feliz quando eu encontrei Existe esse tradução, livro. existe tradução para o português? Isso aí é Eu consegui sensacional. algumas traduções em espanhol. Eu tenho, acho que O Solteiro do Luar, eu tenho ela em espanhol. E em Laço, a Loja dos Ourives, que eu tenho em português. E eles remontaram essa peça na Jornada Mundial da Juventude. Como é o Eu título do encontrei livro? esse livro, Lira, que é um livro de 1980, Fica de aí para um a gente. polonês. E esse livro foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira biografia a partir de um polonês, O né? Homem da Cracóvia, é? E sim, Eu não conhecia esse daí. Bem e eu interessante. encontrei, você acredita, os desenhos de Deus, assim, Lira parece mentira, né? Daqui a pouco eu tento pegar ali. Foi uma coisa assim, que eu não consigo até hoje compreender como foi que eu consegui esse livro. Você acredita que eu viajei, fui para São Paulo, e estava em São Paulo, né? E quando a gente gosta de livro, a gente sai comprando o livro onde aparece, né? Sebo é um E aí eu fui pecado. pro Sebo. Quando eu viajo, os primeiros lugares que eu vou é pro Sebo. Aí foi pro Eu Sebo. também. Quando eu cheguei no Sebo, eu encontrei esse livro, estava todo rasgado. E o homem disse, não, pode pegar, vendeu assim, coisa de 3, 5, 3, 4 reais, coisa. Ele nem queria esse livro mais. Então ele estava todo rasgado. Então eu mandei fazer a restauração da capa, peguei, encontrei a capa, mandei refazer, né? Eu mandei restaurar o livro inteiro, né? A gente restaurou esse livro. Só que o que me chamou a atenção, Lira, que quando eu encontrei esse livro, dentro tinha um cartão, né? Um direcionado, um Não, cartão. me disse que o cartão era dele. Não, não era dele. Ah. Mas o cartão que eu Já ia encontrei, fazer uma visita, viu? Se o não, o cartão cartão fosse era dele, direcionado para um Anderson, certo? E tinha dizendo assim, Anderson, te desejo que você possa cada vez mais caminhar nos desígnios de Deus. Jamais se afastar. Eu vou pegar o cartãozinho para mostrar. E meu dizia Deus, eu assim, teria morrido.
o cartão direcionado para Anderson, né? E dizer assim, Assim, Anderson, que esse cara. E que os exemplos de João Paulo II te acompanhem em cada passo da tua história. meu E eu Deus. encontrei isso dentro do livro, direcionado para mim, né? Assim, que não era para um outro Anderson, mas você encontrar num sebo, em São Paulo, eu saindo daqui de Pernambuco, chegar lá no sebo, encontrar esse cartão direcionado para Anderson e dizendo que João Paulo II está te acompanhando em cada passo da tua história, isso foi uma coisa assim que me tocou É. Eu, profundamente. eu tenho uma história muito interessante com a relíquia dele. Todos, quem não deseja a relíquia de São João Paulo II? A primeira que eu recebi foi aquele santinho com o pedacinho da batina e tal, que eu É que venero, me que eu deu tenho menos, né? cuidado. Eu tenho uma moldura com a outra estampa, antes dessa daí. Tenho uma moldura muito bem cuidada lá no meu quarto e tudo, porque aqui em casa eu tenho dois quartos. Esse quarto aqui que eu trabalho, tem o meu quarto onde eu durmo mesmo. E lá tem o meu oratório. Então, na canonização, eu fui à beatificação. A beatificação tinha muita gente, mas não era gente como na canonização. A canonização aconteceram fatos que, nossa senhora, eu me emociono até hoje quando eu lembro do que ocorreu, de como eu pude assistir a canonização. Porque na prática não era para eu estar no pós-doutorado, e quando eu chego na Itália, eu ligo para o meu orientador, ele disse, não, o senhor está em Roma? Disse, estou. Disse, quer vir ao meu escritório? Eu, sim, o senhor está em Roma? Ele também, trabalha aqui, trabalha em Messina. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, para falar para ele, professor, eu estou aqui com o meu trabalho pronto, aí mostrei o trabalho, ele disse, eu recebi por e-mail, só queria ver com capa dura se estava nos conformes, preta, letra dourada, está todo nos conformes do edital. Eu disse, bem, eu viajo amanhã para Messina. Ele disse, para quê? Eu disse, não tem os seminários? Os seminários é de método científico, é para ensinar a fazer o trabalho. Você já fez, está pronto. Fique em Roma, aproveite Roma. Disse, quer dizer, ele disse, eu ia voltar domingo. Isso era quinta, eu ia voltar domingo. Ele, não, fique logo aqui e vá para a canonização de São João Paulo II. Aí eu fui para a canonização. Aí a minha volta ficou para a segunda, houve um empecilho lá qualquer, não houve necessidade que eu fosse na segunda, eu acabei indo lá para quinta-feira. Deu tempo, inclusive, eu conheci um pessoal no hotel que eu estava e entrei numa excursão e saí por Fátima, por Assis, por Cássia, por vários locais que eu estava livre e o custo não era tão alto, deu para eu entrar. Conheci até um amigo bispo nessa ocasião, gente muito boa, estive com ele na beatificação agora do padre Donizete. Então, eu vou para a missa e depois da missa eu tenho foto com essa freirinha. Eu tiro uma foto com a freirinha e ela me disse, a senhora é polaca? Eu falei inglês, ela respondeu, meu inglês é pior do que qualquer coisa. Aí ela disse, hablas castelhano? Eu, sim, a senhora também, ela, já morei na Argentina. Aí nós começamos a falar em castelhano, foi muito melhor. E ela disse assim, eu ajudei no Palácio Apostólico. Minha tia morava lá. Eu gelei. Me diga uma coisa, como é que eu faço para conseguir uma relíquia dele? Tu tens algum documento do teu bispo? Eu disse, tenho. Tem uma carta aqui. Ele disse, vai amanhã para a missa em ação de graça dos polacos que eu te apresento para o Monsenhor Slavomir. Aí eu fui. Cheguei lá, ela já tinha falado com o Monsenhor Slavomir. O Monsenhor Slavomir pegou minha carta, botou um cartão dele, escreveu em polaco para eu não saber o que era, né? Porque em inglês e italiano e espanhol a gente. Mas aí o companheiro Google me traduziu o que ele tinha dito. Aí disse: vai lá na postulação e entrega. Uns dias depois eles te respondem. Aí eu fui para a postulação, entreguei lá, fui 3 vezes e não consegui. Aí tinha uma freirinha, Sor Antilha, que era descendente de portugueses, e ela fala o português do Brasil, porque ela disse que só nasceu em Portugal e aprendeu o idioma com os pais dela, mas em Roma fala mais com brasileiros do que com portugueses. Então ela Português.
disse, irmã, eu estou com esse documento e faz a terceira vez, e amanhã eu tenho que ir para Messina, não tem jeito. Ela disse, posso abrir? Eu disse, pode. Ela disse, o monsenhor está mandando, mas deixa eu fazer um bilhetinho aqui contigo, eu vou dizendo e tu vais escrevendo. Em italiano. Conhece italiano? Desconheço. Ela, pois pronto, eu vou dizendo aqui e você vai escrevendo. Aí ela foi dizendo, eu fui escrevendo, escrevi uma cartinha dizendo que tinha encontrado com ele, que estava o pedido. Aí ela disse, e deixa aos cuidados da sua antilha. Eu deixei com ela. Quando deu um mês depois que eu voltei para o Brasil, já de malicuia, já tinha terminado tudo, eu recebo um e-mail. Sua relíquia foi enviada. Ué, será? Eu pensei, vai ser um santinho de novo. Aí, quando eu encontro o Dom Xavier, num dia 13 de maio, se eu não me engano, era o dia 13, lá no Santuário de Fátima, o Dom Xavier disse, que relíquia tu pediste? Eu disse, São João Paulo II. Ele disse, chegou, e é linda. Eu disse, Dom Xavier, o que eu faço? Ele disse, vai na segunda-feira lá na Cúria que eu te entrego. É tua, não é minha. Veio aos meus cuidados. Aí no bilhete dizia assim, atender, no entanto, enviar ao bispo. Este saberá se ele merece custodiar essa relíquia. Ou seja, ele quis vir até mim, né? E veio, e mora aqui na minha casa. Engraçado, Lira, você falando, né, que, olha, são algumas coisas que acontecem que é a providência mesmo. Por Sim, exemplo, sim. hoje, aniversário natalício de João Paulo II, né, São João Paulo, e hoje, exatamente hoje, há 5 anos eu estava em Roma, né, e o que é que acontece? No dia 18, né, se celebrava a missa do nascimento, então existia uma missa com o Papa, e o Papa Francisco celebrou uma missa lá Na no igreja. túmulo de São João Paulo. Que nem hoje, né? Eu fiquei acordado até assistir a missa. Para mim, eu gosto de assistir a missa na hora. Fiquei E a acordado até missa foi 4 horas. fechada para poloneses. Tinham muitos poloneses em Roma e eles não permitiam que outras pessoas entrassem, somente poloneses. Essa missa foi exclusiva para poloneses. E o Papa estava celebrando essa missa com os poloneses, né? E eu estava bem próximo, estava na Via Ottaviano e queria ir ver o Papa e no túmulo de São João Paulo II, porque eu já tinha ido rodado bastante, mas eu não tinha conseguido ir ainda ao túmulo de São João Paulo. E quando eu fui entrar na Basílica, disseram, não, hoje infelizmente essa parte aqui somente para os poloneses que vieram muitos poloneses, excursões de vários poloneses para Roma, e não tem como entrar sem ser polonês. E eu disse, amanhã eu vou embora. Eu ia embora no dia 19. Eu não tinha ido ao túmulo de São João Paulo. E olha, eu queria muito. E eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Né? Eu não tenho como entrar. E aí, Lira, você acredita que eu vi uns poloneses passando? Entrou no meio. E eu entrei no meio dos poloneses. Mas eu pedi... Olha, o Elias Serafim e a Vanessa têm que saber dessa história, viu? E onde eu peguei uma bandeira de um polonês que estava comigo. Olha aí, e coloquei rapaz. A bandeira do polonês. Eu não sei falar nada em polonês, né? Muito menos. Eu tenho que te atrapalhar aí. Doutor Luciano Negreiros, o maior endocrinologista do Brasil, entrando aí, meu endócrino lá do Rio de Janeiro. Obrigado, doutor Luciano. Que honra, né? Não, então, coloquei uma bandeira polonesa e consegui entrar lá no túmulo de São João Paulo. E acho que foi uma das experiências que eu chorava copiosamente. Foi uma experiência muito, muito mística, uma experiência, eu diria que muitas cargas valorativas da minha existência eu pude levar ali naquele local. São João Paulo II tem suas artes e ele gosta dos jovens, né? Ele gostou de, ele foi um jovem normal, não foi aquele cara que viveu trancado ali dentro, recluso a uma realidade que não era dele. Depois ele encontra seu momento de ser padre, é nomeado bispo. Ele estava quando ele recebe a notícia, a diocese recebe a notícia que ele tinha sido nomeado bispo, ele estava acampando, né, com jovens. Ele volta, tanto que ele está de batina preta e de tênis, né, porque ele estava de tênis, então ele sempre levava uma batina, mas ele vai, as fotos da nomeação dele aparecem com tênis.
E assim, ele era extremamente jovem no caiaque, né? Tem foto de João Paulo remando. João Paulo II, como esportista, como jogador de futsal, como goleiro, né? Ele gostava de fazer questão de ser goleiro, né? E eu amo quando a gente percebe João Paulo, e eu digo porque é uma coisa que perpassa ele falando, acho que no Cruzando o Limiar da Esperança, onde ele vai falando da vivência dele. Eu gosto Aquele muito do Levantar. O Memória e Identidade, o Levantai-vos e Vamos, aquele é perfeito. É a vida Perfeito. do Papa, do bispo, né? O Do bispo. bispo, do É que aí bispo. ele E diz, aí ele aborda toda essa questão do bispo, os jantares de Natal com os seminaristas, a vivência dele Aí fantástica. ele No diz, ele Levantai-vos diz que Vamos. como bispo, aí a gente entende o Papa Peregrino. Ele diz que como bispo não deixou de visitar a uma das paróquias da diocese dele. Todos os anos ele visitava cada uma. E ele entendia que o Papa não devia ficar no Vaticano. O Papa deveria ir ao mundo, porque o mundo não podia ir a ele. É lindo esse livro aí. Lindo. Aquele Memória Vamos e entrar nisso. Identidade. O Memória e Identidade também é perfeito. Fantástico. Enfim, Memória e Identidade, Cruzando o Limiar da Esperança. É um livro assim que mostra esse processo dele de descoberta e assim, estou voltando sempre, né? Porque nessa imagem eu até achei muito interessante que é uma apresentação do teatro, né? Como esse sim. livro é de 1980, João Paulo II está aqui com um chapéu de papel e nessa peça, que não era uma peça de cunho religioso, as peças de João Paulo II não são de cunho católico, elas são de caráter social. E é tanto que João Paulo se vê com a necessidade e o desejo de ser ator para manter a cultura da Polônia viva diante dos ataques nazistas que queriam extirpar, não somente queria extirpar a Polônia enquanto país, enquanto língua, enquanto identidade cultural. Né? E aqui, o Solteiro do Luar, como na Enlace, a Loja dos Ourives, a gente vê um tanto do que ele já vai trazer como a teologia do corpo. Eu posso dizer que de uma maneira aqui, de cunho social, de cunho cultural, sem abordagem de cara teológica, aqui ele, vamos dizer assim, imanentiza os princípios, já que ele vai trabalhar na sua teologia do corpo. O Anderson, o doutor Luciano estava dizendo aí que é um prazer imenso estar com a gente, o prazer é nosso. E o Pedro Ximenes está nos perguntando se tem alguma curiosidade das vindas dele ao Brasil. No Ceará, tem uma história que a gente não sabe se é história ou história, mas ele era muito amigo do Dom Aloysio, né? O Dom Aloysio era da mesma linha, santo que nem ele, do Aloysio Loscheider. Só falta abrir o processo, mas santo ele é. Ele é santo. Os relatos que eu conheço da vida dele, por pessoas que conviveram com ele, a gente sabe que ele é santo. Dizem o pessoal lá do Conjunto Ceará, que era um bairro bem menos urbanizado do que é hoje lá em Fortaleza, disse que viram o Papa andando com o Dom Aloysio num Fusca. E dizem que o Dom Aloysio teria driblado a segurança do Papa e teria saído com ele no Fusca e foram ao Conjunto Ceará, porque o Papa ele chegava no lugar e ele queria sentir essa realidade. A E o prova gesto de beijar o chão já mostra isso. a prova disso, não tem. Mas que há relatos, há. Eu tenho uma curiosidade interessante. Fala. Eu morro de rir com o fato. Também na ida dele ao Ceará, inclusive. Eu amo a ida dele Mas para o não é do Recife, Padre eu amo. Ximenes, não, né? Não é a brincadeira do Padre Ximenes, não, né? Não, a que eu sei dele no Ceará é quando Luiz Gonzaga foi cantar para o Papa. E Sim, Luiz sim. Gonzaga vai cantar para João Paulo II, e isso no Castelão. E tem, inclusive, a Sim. foto do Luiz Gonzaga cantando. Tem. E De aí, quando longe Luiz Gonzaga vier. está cantando, o que é que acontece? No caminho, Luiz Gonzaga, o tumulto, João Paulo passa, o tumulto vem e Luiz Gonzaga cai. E Luiz Não Gonzaga foi sabia todo dessa. pisoteado, né? Coitado do Luiz Gonzaga, ele foi pisoteado, né? E a camisa, quando ele vai cantar pro Papa, a roupa já tá toda suja, de tanto ter sido pisoteado, né? Por Meu uma multidão, Deus. ele vai cantar todo pisoteado, todo sujo.
né, essa eu não sabia. Mas tem muitas histórias, assim, um ato público. Hoje mesmo eu fui dormir tarde, na madrugada, mas, assim, ontem eu tinha a responsabilidade de atualizar sozinho a página da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém. Porque normalmente eu uso, eu faço uma parte, o meu confrade Sérgio faz outra parte, a doutora Rita de Sá faz outra, a doutora Isis faz outra, e no final eu junto, porque eu sou redator, e mando. Mas ontem eu fiz só peguei os artigos e fui juntando sobre São João Paulo II. E uma frase que eu acho clássica da vinda dele ao Brasil é: se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Eu acho Papa aquilo ali. Carioca. Eu lembro, foi em Fantástico, 97, fantástico. e ele ficou girando uma bengala, né, para mostrar que estava bem, embora que Dom Eugênio estava atrás dele e outros padres estavam atrás para se ele caísse, né? Mas ele disse: Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Então, nós As de temos Recife são muitas também. este santo também é nosso, também é brasileiro. Eu não sei Então, como a é que está gente o vê, nosso, não sei como é que tá o nosso eu acho que tempo, daqui a Ana. pouco, a gente Ah, passou rápido, eu acho que dá, mas o Incha não avisou ainda. Vamos continuando, vamos esperar ele. Eu não cronometrei, não, porque foi tão envolvente aqui com João Paulo II. Então, ah, eu achei esse livro com essas particularidades, acho lindo. Um gibi ah. que a Marvel fez, né? E esse Sim. gibi é um gibi de 1900, acho que é da primeira visita dele aos Estados Unidos, acho que é 1980 e alguma coisa. Aí eu consegui a edição do gibi, né? Eu fico É em honrado. português? É em É em português, português? ele foi traduzido pela editora Abril, Você né? Acho que conhece? ele... E Você é conhece linda a as. edição do gibi, é uma edição lindíssima, né? Eu É, ganhei de aniversário de um amigo, né? E me trouxe. Então eu fui parando com algumas particularidades, algumas coisas belas, né? Assim, que vão chegando. O que eu tenho de João é, Paulo II, a maioria, Lira, é presente dos você, amigos. você conhece do Maurício de Souza aquela tirinha que ele fez no dia da morte dele? O dia que a Linda, morte né? não queria sair. Lindo, né? A morte triste, deitado. Aquela tirinha, ela mexe comigo, Lira, porque quando a morte ela não quer sair de casa, a morte tá É, arrasada, porque tem que levar João Paulo, né? João Paulo E quando II. a morte chega, João Paulo faz, né? Tudo se deixa, né? Fecha esse ciclo de vida, mas continua Ele, vivo. ele mesmo pediu, né? Deixem que eu retorne à casa do Pai. Dizem que foi as últimas palavras compreensíveis que ele disse. É claro, ele foi canonizado junto com João 23, né? E nós estávamos. Sim, eu preciso falar isso antes que caia, antes que. Na live Eu passada acho que, na live passada eu me emocionei, a lágrima correu e eu fiquei chorando aqui enquanto terminou. mas a gente Porque, vai continuar, nem que seja para fazer sim, as considerações finais. A gente sim, continua, encerra e continua. se cair a gente começa de novo. Pois bem, é, no dia da canonização, o padre Arivaldo entrando, tem vários padres amigos que entraram aí e estão participando com a gente. No dia da canonização, aquele trecho ali entre a Via da Conciliação, ali na Borgo Santo Espírito, onde tem aquele hospital e tal, dali até São Pedro, a gente tira no máximo 3, 4 minutos, né? Vamos dizer 5 minutos, para não ser tão exatista, tão matemático. Vamos dizer 5 minutos. No dia da canonização, nós chegamos ali 5 horas da manhã. Porque, como eu fiquei num hotel de peregrinos, eu lá conheci o padre Gilvaí Messias, padre Robson, padre Noel, o pessoal de Minas, conheci outros padres e tal, e eu parecia assim um acólito no meio deles. E nós saímos de manhã do hotel, tomamos café, eu acho que 4 horas, e a guia recomendando, o hotel fez café especial para nós, recomendando que a gente se alimentasse, que o dia ia ser intenso, mas a gente não pensava na intensidade. Aí, meu irmão, da Borgo Santo Espírito à Praça de São Pedro, para chegar na Basílica da Misericórdia, que é ali do lado, é na próprio Borgo Santo Espírito, lá do outro lado,
Nós chegamos lá 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Aí, então, os padres conseguiram entrar e eu fui de carona que nem você. Eu, com você com os polacos e eu com os padres. Mas os padres me chamaram. Eu disse, não, ele está com a gente. Não disseram que eu era padre, evidentemente. Mas ele está com a gente. E eu não estava com nenhuma identificação e tal. Eu estava com roupa comum, porque era um dia de devoção, era um dia de... Estava de tênis, de calça jeans, camisa e tal. Era bem... Eu sei que a gente entra e vai assistir sentados em frente à Basílica da Misericórdia. Era 9 horas da manhã. Nós assistimos lá. Quando deu 10 horas em ponto, o Papa entra e inicia a missa 10 horas em ponto. Você já assistiu missa no Vaticano, sabe que a pontualidade é um dos pontos essenciais deles. São João Paulo II entra. O Papa Bento entra. Quando o Papa Bento entra, todo mundo aplaudindo e a gente vendo nos telões, porque estava tão perto, mas tão longe pela quantidade de pessoas. Não dava para a gente chegar perto. Então a gente vendo pelos telões, quando o Papa Bento entra e tal. E o Papa faz questão, o Papa Francisco, de, ao saber que o Papa Bento já estava na praça, ele sai da procissão e abraça o Papa Bento, um momento muito bonito. É tanto que o jornal lá da Itália, não me recordo agora qual deles era, não lembro se foi o Correio de la Sierra ou foi o... Não, o Correio de la Sierra é lá Argentina. O Clarim, não me lembro. Um jornal lá publica dois papas canonizando dois papas. Ou seja, dois papas canonizando dois papas. Nós tínhamos 4 papas na Praça de São Pedro. E foi um momento muito bonito. E eu me lembro, Anderson, que chuviscava, tinha um sereninho. Quando o Papa leu a fórmula da canonização, isso deixa a gente arrepiado. O céu abriu. Literalmente o céu abriu sobre São Pedro. E todos os sinos das igrejas de Roma tocaram naquela hora. Foi a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Imagina, é emocionante. Emocionante. Todos os sinos eram 2 papas. 2 papas que a maioria das pessoas que estavam ali viram. Se não viram pessoalmente, viram pela TV, viram de alguma forma. E o céu se abriu. Eu acho impressionante como é que a imprensa não explorou aquilo. Mas eu publiquei no meu relato que eu fiz para o jornal de Sobral na época. Todos os caminhos levam ao Vaticano. Porque realmente era o mundo que estava na Praça de São Pedro. Depois, quando terminou a canonização, parece que o pessoal não queria sair da praça. Não queria sair. Saíram as pessoas que estavam nas cadeiras, as autoridades, mas o povo ficou na praça. Sabe que horas nós conseguimos passar em frente à Basílica? Às 3 horas da tarde. Nós ficamos livres nesse dia até 5 horas para sair. A gente almoçou lá mesmo, por ali naquelas lojinhas do Vaticano, naqueles restaurantezinhos perto do Vaticano. E foi uma coisa impressionante. O céu se abriu para confirmar o que o Papa tinha escrito. Para mim, eu como tenho essa devoção, vamos dizer, esse misticismo mesmo, eu acredito que naquela hora o céu se abriu para confirmar. Porque não há dúvida da santidade dele. Eu fico indignado quando alguém diz aí que ele não é santo. Não. De vez em quando aparece um palhaço. Mas e assim, ele era... vai daqui a pouco estar encerrando, mas a gente continua. Hoje a gente merece, né, pelo menos mais um pouco. Uma outra coisa, perguntaram de curiosidades, eu lembrei. Em Recife, João Paulo II, ele estava com Dom Helder Câmara, que também tem uma grande vivência de evangelho na sua vida. Irmão, né? Dos pobres e meu irmão. Ele beijou a cabeça de Dom Helder e disse: Dom Helder, irmão dos pobres e meu irmão. Eu acho isso lindo. Eu acho a vivência de João Paulo com Dom Helder uma coisa que toca. E outra coisa que tem a ver muito... Meu irmão de... assim, nós somos filhos de pai diferente, mas nós somos irmãos. Carlos Eduardo Barbosa pai. E outra que ele diz assim, que lá Dom Helder e João Paulo II eles vão comer bolo de rolo, né? O bolo de rolo juntos. E João Paulo
Tem uma história engraçada, quando terminares do bolo, eu vou anotar bem aqui para não esquecer. É do Não, mamão. então, só que João Paulo II ele pede para ficar recebendo o bolo de rolo. Então, Dom Helder fica enviando para Roma bolo de rolo para João Tem Paulo II. outra situação similar. O Papa não conhecia mamão papaya. E quando ele esteve no Rio, o Dom Eugênio perguntou se ele aceitava o mamão. Ele aceitava. Todas as vezes que o Dom Eugênio ia para Roma, ele pedia para levar mamão papaya. E o Dom Eugênio tinha que explicar para a Polícia Federal o que era e para quem era. Porque não pode levar, mas para o Papa levava o mamão papaya. Não, comilão ele era. Bolo de rolo e de mamão, sabemos, né? Pronto, do Brasil, além do Brasil em si, que ele amava, tem aquela frase célebre dele na canonização de Santa Paulina, o Brasil precisa de santos, né, de muitos santos. E tem uma particular, falei em Santa Paulina, me lembrei da Santa Célia Cadorina, né, que ainda não está canonizada, mas no meu coração ela é canonizada. Eu guardo com o maior carinho uma carta dela. Essa carta, para mim, assim, é um testamento espiritual, e o que ela fala sobre o livro que eu tinha escrito sobre os santos, ela diz assim no finalzinho: os santos todos estão a agradecer, estão a dizer: obrigado, senhor José Luiz Lira, pelo livro que escreveste. Eu Nossa, que fraco, belo, que sou bonito. fraco de sua beleza para chorar, né? Chorei feito criança. Eu liguei para ela no dia para agradecer. Irmã, sério, eu vou escrever uma carta para a senhora, mas eu não podia deixar de lhe telefonar. Ela riu e, enfim. Dizem, as irmãs contam que ele ficou amigo da irmã Célia, porque a irmã Célia primeiro tentou canonizar e canonizou a Santa Paulina. Depois do grande empenho, porque era uma causa histórica e mais complexa, a causa do Frei Galvão. Então ela ia todas as vezes. Ele colocou um apelido nela, Hum, Célia Galval. Galval, porque Galval. não sabia chamar Galvão, era a irmã Célia Galval. Então tem uma foto da irmã Célia cumprimentando, que é tanto que eu escrevi o texto de despedida da irmã Célia para o jornal, foi muito doloroso. Eu escrevi um poema para ela também, e a foto que eu usei foi ela beijando a mão de São João Paulo São II. João Paulo. Tem ela já, ela moça ainda, digamos com 70 anos, talvez, ou menos até, e ele também já bem mais jovem na canonização da Santa Paulina. E tem ela mais velha e ele mais velho também na canonização, aliás, né, não, tem ela e ele mais velho, ela no momento que ela entregou o processo do Frei Galvão concluído. Porque quem canoniza o Frei Galvão já é o Papa Bento. E no aspecto, só para a gente tentar pensar um pouquinho nesse aspecto de luta, porque João Paulo II ele sofre muito nessas ideologias totalitárias. Primeiro com Sim, o nazismo, né? sim, Depois com o comunismo. Vale salientar que sim. na Polônia é crime usar símbolos, por exemplo, tanto os símbolos nazistas como também símbolos comunistas, né? Eles são taxativamente proibidos, tipificados. Então Era existe toda uma crime, né, na versão. época. Era crime na época, hoje já é liberado, hoje não tem mais É, problema não. Hoje bom, eu tinha eu visto recentemente, talvez tenha mudado. Mas eu não, tinha visto, eu acho que uns 3 anos, acho que tinha visto essa possibilidade. a Isabel está dizendo que viveu intensamente a história. Bem, eu tive lá na Polônia em 2015 e não tive Já problema não era mais nenhum. tipificado. Culto livre, tive lá na Santa Faustina. Inclusive a Santa Faustina, lá tem um sino que Jesus Cristo bateu, né? E se nossos colegas reliqueiros vissem, eu queria uma rapinha do sino, né? Porque é uma Eu relíquia sim. de segunda E classe que aí, Jesus nessa fez. perspectiva, Lira, quando a gente compreende, por exemplo, a postura de São João Paulo II e na Nicarágua com o Ernesto Cardenal, Sim, sim. qual a tua visão? Ai, João Paulo II com ele. Depois você vê João Paulo II com o homem lá da Cuba, com o Fidel Fidel. Castro. Vê ali, é preciso que se compreenda que transcende. A santidade transcende.
E às vezes quando alguém critica, outro dia eu vi uma pessoa a criticar num grupo que estava tendo um filme X, não vou dizer qual era o filme religioso, e colocaram uma atriz X brasileira que já foi famosa por filmes, digamos, pornô chanchada,